Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. É sempre uma honra, um prazer e uma alegria muito grande reencontrar cada um de vocês nessa casa abençoada de paz, de luz. Aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui. Também quero aproveitar para cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também podem nos assistir pelo nosso site, esse programa que está sendo aqui levado aos mais rincões, longínquos lugares aí do nosso planeta Terra. E a gente tem recebido muitas notícias dessas pessoas que têm acompanhado esses estudos e que têm auxiliado muito a eles. Então, a todos vocês, internautas também, o nosso aqui abraço fraterno. Cumprimentar o meu amigo querido Vicente Cardoso, que está sempre conosco aqui, nos auxiliando, e também a nossa querida Shire, que é uma grande trabalhadora voluntária desta casa e divulgadora da doutrina espírita. Bom, meus queridos, conforme foi colocado, o nosso estudo de hoje, de toda terça-feira, é um estudo de perguntas e respostas. O tema é livre, podem fazer as suas perguntas da forma que quiserem. Nossos voluntários estão nas laterais, aqui, com as pranchetas para que vocês possam fazer sempre por escrito, para que nós possamos ler aqui e os internautas também acompanhar. Tá certo? Eu desejo a todos um excelente estudo. Vou passar aqui para o Vicente para que possa fazer aqui a nossa primeira pergunta. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. A primeira pergunta que nós temos em mãos, eu peguei 3 perguntas correlacionadas. Já perdi vários irmãos com a morte. Sempre tem um aviso na hora em que eles morrem. Quero saber sobre isso. Porque às vezes sinto, não com muita frequência, mas me incomoda quando alguém vai fazer a sua passagem deste mundo para o outro. Aí sinto tristeza, amarguras, angústia. Eu não sei explicar. E acontecer muito e me traz a sensação ruim. O que eu faço? Quando uma pessoa da família está para morrer, eu tenho um sinal. Queria explicação sobre isso. São 3 perguntas que, na verdade, redundam numa única ideia. O que acontece conosco diariamente, independente da situação de morte ou não? Nós somos seres que pensamos. Nossos pensamentos irradiam em todas as direções. Vivemos todos nós no oceano de pensamentos. E através da telepatia é uma palavrinha formada de 2 vocábulos. Telepatia, tele, distância, patia, sensação. As nossas percepções extrasensoriais, na qual no livro dos médiuns foi classificado como médiuns de pressentimento, nada mais do que uma sensação que nós experimentamos quando realmente alguém experimenta uma outra sensação. Essas sensações são transmitidas através do próprio pensamento. Pelo pensamento, transmitimos ideias, experiências, conhecimentos, emoções, sentimentos, desejos e emoções. Todas as vezes que alguém, às vezes, por um ato, boceja, é muito comum 2 ou 3 ou 4, 5 pessoas bocejarem ao mesmo instante. Que fenômeno é esse? É um registro que nós estamos fazendo, de certa forma, de uma sensação que alguém está experimentando naquele exato instante. Por isso que 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, até mais pessoas, bocejam no mesmo instante. Porque naquele momento do bocejo, está havendo uma transmissão de uma sensação, de uma emoção, pelo fenômeno do pensamento, pela telepatia, outras pessoas também experimentam. Assim também é o fenômeno do pressentimento da morte. Quando alguém se apercebe do momento que está chegando, certamente ele se enche de emoções, ele enche de sentimentos, de desejos. Então, automaticamente o pensamento dele irradia essas mesmas emoções. E alguém sintonizado pela afinidade com essas pessoas, experimenta, num dado instante, a sensação que o outro também experimenta. Por isso que muitas vezes alguém está para morrer na família, alguém da família tem um pressentimento, quer dizer, tem um aviso, tem uma premonição
que a palavra certa chama-se premonição, que é um conhecimento prévio, conhecimento de alguma coisa que vai acontecer daqui a pouco. Com isso, nada mais, nada menos que uma faculdade chamada de telepatia, em que todos nós estudamos. No tempo de Allan Kardec, era muito comum e muito conhecido o chamado fenômeno do rapó. Rapó nada mais do que justamente o que se conhece hoje em telepatia, que é essa transmissão que nós irradiamos pelo nosso pensamento de desejos, sentimentos, emoções, conhecimentos, N situações. Para isso, é necessário que haja entre nós o princípio da afinidade, o princípio da sintonia, da qual permite que nós transmitimos pelo pensamento e alguém muito próximo à sintonia desse mesmo pensamento, ele retrata. Há uma ressonância por parte dessa pessoa, reagindo da mesma forma em que aquele estava agindo simultaneamente. Então, isso não é nada mais do que um fenômeno puramente comum entre nós. Todos nós aqui agora podemos estar mais ou menos próximos pela sintonia. Certamente, as ideias nossas podem se casarem, quer dizer, podem conjugar em si, pelo fenômeno da transmissão, pelo pensamento das ideias. Aí, as nossas emoções de tristeza, de angústia, depressão, sempre bombardeia as outras pessoas com os nossos sentimentos. Por isso que muitas vezes nós reagimos, ressoamos, retratamos as sensações que o outro experimenta. Muitas vezes, sensação de tristeza, de angústia, leva os outros também a essa mesma atitude. Então, é um quadro muito comum entre nós, não é nada sobrenatural. É muito natural esse fenômeno da telepatia. Então, não esqueça vocês, telepatia não se transmite somente as ideias, os conhecimentos. Se transmite também sentimentos, emoções, desejos, sensações. Nós experimentamos. Quem quiser ver um pouco melhor a respeito disso, tem um livro chamado Obras Póstumas, de Allan Kardec, onde há um capítulo chamado Telegrafia do Pensamento, onde naquele tempo, 22 anos depois da morte de Allan Kardec, foi publicado esse artigo, neste livro, Telegrafia do Pensamento. Vocês vão ter uma ideia o que é realmente essa telegrafia do pensamento. Tá bom? Boa noite a todos. Nós vamos tentar fazer aqui, consolidar aqui 3 perguntas que estão mais ou menos relacionadas. Boa noite. Fiquei ausente desta casa por mais ou menos 8 meses. Sempre realizo o culto no lar todos os domingos e sinto paz em minha casa. Porém, observei que todas as terças eu ficava desconfortável, dores de cabeça, inquietação. Fiquei confusa, pois apesar de sentir paz em minha casa, não entendo se esse desconforto era motivação ou impedimento para o meu retorno. Por que quando termino de tomar o passe fico tonta? Muito. Bom, por que eu estou colocando essas 2 perguntas aqui juntas? A primeira, então eu estou entendendo que o companheiro ou companheira se afastou um tempo da casa, mas que toda terça-feira ela fica desconfortável, ela tem alguma sensação desprazerosa, e que a dúvida é, isso significa que eu devo voltar ou que eu não devo voltar, né? O que isso significa, né? Bom, eu estou entendendo que isso pode significar que ela deveria retornar à casa. Porque o que acontece conosco é que nós somos espíritos ainda muito acomodados, né? Nós, muitas vezes, precisamos de um empurrão da própria vida, da própria dinâmica, das circunstâncias que a gente vivencia aqui na Terra, para que nós consigamos dar alguns passos em direção ao progresso. Que se depender muito de nós,
O que acontece muitas vezes é que nós nos acomodamos, né? Nós vamos levando tudo em banho-maria, né? Na água morna, e muitas vezes achamos que o mínimo que nós fazemos pela nossa evolução já é o bastante, sendo que nós podemos fazer muito mais, né? Então, eu acredito que muitos de nós já passou por essa situação em que a dor, o desconforto, ou mesmo a ansiedade, a necessidade, a inquietação, a vontade de ter resposta, foi o que nos conduziu a procurar a casa espírita, né? E muitas vezes lançando mão desses artifícios que o nosso próprio anjo guardião nos conduz a casa espírita, no sentido de que lá nós consigamos prosseguir a nossa evolução através do estudo, né? Através das leituras, através das palestras que nós assistimos, através desse essa pequena oportunidade de trocarmos ideias, e através do trabalho a serviço do Cristo, da ideia cristã, né? Então, muitas vezes esses desconfortos, essas experiências, elas são para alavancar, né, a nossa evolução. E em relação ao passe, o que a gente poderia dizer? Bom, às vezes o passe ele é aplicado dentro de uma câmara, né, uma sala fechada, com menos luminosidade, e pode acontecer, dependendo da idade, né, da pessoa, o fato dela estar num ambiente mais escurecido, muitas vezes sem uma boa iluminação, sem o auxílio dos olhos, na hora que ela muda de posição, de sentado para levantar, né, ela sinta alguma vertigem. Isso aí é um fato fisiológico que pode acontecer com uma pessoa saudável, mas que já está, vamos dizer, a passos largos para a terceira melhor idade, né? E ela pode sentir alguma vertigem mesmo quando muda de posição, sentado para levantar. Outra situação que pode acontecer é quando a criatura que vai na câmara de passe, se eu estiver errada, meus colegas aqui me corrijam, ela pode ser uma doadora de energia, né? Então, ela vai muitas vezes com o intuito de receber a energia, e na verdade o que ela está precisando é trabalhar, é doar energia, né? E muitas vezes a espiritualidade aproveita a oportunidade da presença da criatura que tem muito fluido vital, né? Que está com uma carga energética muito grande, que está precisando ser reciclado, que está precisando dinamizar, e aproveita para auxiliar aqueles que estão necessitando, né, dessa força energética, né? E às vezes a criatura pode sentir algum desequilíbrio após o passe, porque ela de certa forma doou, né, um pouco daquela energia que estava saturada, né? Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar a respeito disso. Muito bem. A pergunta interessante que nos chega aqui é a seguinte: como posso eu perdoar alguém que me ofendeu severamente e mais ainda esquecer a ofensa? Bem-vindo ao grupo, minha querida ou meu querido, né? Quem aqui ainda já, né, não se sentiu alguma vez ofendido, não se sentiu aqui magoado, chateado por alguma coisa que foi dita ou feita aqui em nosso desfavor, não é verdade? Mas olha só, realmente não é fácil, meus queridos e queridas, não é fácil esquecer. Esquecer uma ofensa, esquecer alguma coisa que nos fizeram mal é muito difícil mesmo, né? Principalmente quando ali atinge a nossa moral, quando atinge ali em várias situações. E não raro, quando nós somos ofendidos, nós guardamos
ali as mágoas, ali a gente guarda aquele ressentimento, aquele rancor daquela pessoa. E às vezes passando ali, muitas vezes, nós passamos anos e anos relembrando, recordando daquela situação, remoendo aquilo no nosso coração, não é verdade? Às vezes a gente chega perto daquela pessoa que te ofendeu e fala assim, você lembra? 25 anos atrás, quando você falou isso comigo? Você estava vestido com a roupa assim, ela estava desse jeito, você lembra? Já te perdoei, viu? Mas não esqueci não. Como assim você perdoou, se você não esqueceu? E aquilo você fica vivenciando aquilo, fatos já de longo tempo atrás, né? E vamos guardando essa mágoa no nosso coração. E às vezes até são pessoas conhecidas nossas, que a gente sabe que foi magoada por alguma situação, e aí você fala para ela assim, olha, você tem que esquecer isso, ué. Você não pode ficar guardando essas coisas no seu coração, não. E a gente fala como se fosse fácil de fazer. Mas e se fosse conosco, né? E se aquilo tivesse sido acontecido ali com a nossa pessoa? Às vezes a gente vê na televisão tragédias como essas que estão acontecendo aí agora, com assassinatos cruéis, terríveis, com as crianças. E se fosse um filho seu? Aí você fala assim, aí você vê na televisão, às vezes, o pai e a mãe com extremo ódio e rancor, desejando a morte, ali também, brutal daquele assassino, porque também havia matado ali o seu filho ou seu ente querido. E nós, espíritas, principalmente, falamos assim, tem que perdoar. Poxa, olha lá para você ver. Está desejando a morte do outro. Mas você está do lado de cada telinha. Ele está vivenciando aqui. Nós temos que entender o momento que aquela pessoa se encontra extremamente fragilizada. Não é simples assim, dessa forma. Não é? Como é que nós agiríamos se fosse com o seu filho? Se eu chegar na sua casa agora, matar o seu filho, matar sua esposa, matar seu marido, matar seu pai, matar sua mãe, esquartejar eles, pôr fogo neles, pôr fogo da sua casa. Vou assim, foi mal, Vicente, né? Estava drogado, cara, perdoa aí. Não, preocupe, senão eu sou perdoado, isso acontece, vamos tomar um cafezinho ali, tá? Tudo bem? Será que nós vamos perdoar na hora? É muito difícil realmente, né, meus queridos? Mas como é que nós vamos conseguir perdoar essas coisas? Eu já estou colocando num patamar bem trágico, né? Para todos nós aqui. Mas como é que nós vamos conseguir perdoar essas grandes coisas se a gente não consegue perdoar nem as pequenas coisas? Às vezes um pequenino deslize ali, no trânsito, a pessoa vai lá e te dá uma fechada. Às vezes ali não observou direito, ou mesmo às vezes ali, talvez porque você é uma pessoa realmente ali cruel, enfim, não importa. Na mesma hora vem aquele sentimento, tomara que você bate o carro lá na frente, né? Tomara que fura pneu, né? Tomara que um guarda te multe, e vai por aí afora, desejando o mal, porque você quer descontar a sua raiva naquela pessoa. Quando um parente ou um colega de trabalho te puxa o tapete, né? Um parente fala mal de você para um outro, enfim. São pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia e nós vamos guardando essa mágoa, a gente não consegue esquecer. Como é que eu vou conseguir perdoar grandes coisas se essas pequenas coisas me abalam emocionalmente a tal ponto de aquilo me deixar doente? Pessoas ficam doentes. Porque a mágoa é um câncer, meus queridos, ali dentro do seu corpo, realmente. Ela vai te corroendo, a mágoa vai te corroendo a sua alma. E aí você acaba tendo doenças físicas, porque ataca o seu coração, ataca seu fígado, ataca seu rim, e vai por aí afora. E a pessoa acaba adoecendo fisicamente, além de ficar ali abalada também emocionalmente, não é verdade? Nós temos que nos esforçar para praticar a alteridade. A alteridade é nós entendermos o momento evolutivo que o outro se encontra. Às vezes eu falo assim, puxa vida, mas aquela pessoa ela não tinha o direito de fazer isso. De fato. Mas ela falou. Fazer o quê? Né? Se é de verdade, procure corrigir. Se é mentira, olha, desfaça aquilo da melhor maneira possível e larga para lá. Não fica remoendo aquela situação.
Nós temos que nos esforçar. Eu estou dizendo mais uma vez aqui, meus queridos, não é fácil, não é simples assim. Mas nós temos aqui um exemplo fantástico a ser seguido. O nome dele é Jesus. Quando estava sendo crucificado, sem motivo nenhum, o que aquele homem fez? Sou bem. Ele curava as pessoas, ele tratava bem as pessoas, ele só tinha boas palavras para as pessoas. O que fizeram com ele? Crucificaram. E ali no momento da crucificação, o que ele disse? Ele olhou para aquela multidão de pessoas que estavam ali jogando pedras, crucificando ele. E com um olhar de piedade, falou assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Olha só, se fosse eu lá, nossa senhora, vocês vão queimar tudo no fogo interno dos infernos, vocês vão ver, né? Desejando o mal. Mas é um momento evolutivo que nós também nos encontramos. Jesus, olha só, mas ele deu o exemplo. Ou seja, esse é o modelo que nós temos que seguir, já nos ensina a espiritualidade amiga. Simples e fácil? Não, mas necessário, meus queridos. Esse aí é o caminho, não tenham dúvida disso, tá certo? Boa noite. Gostaria de saber sobre sonambulismo. A pessoa sofre muito com isso. Sonambulismo, embora é um distúrbio, não caracteriza uma doença. É um distúrbio. Não. Na verdade, o sonambulismo não passa sequer de um fenômeno que acontece em graus. Exemplo, nós temos o sono, o repouso físico do corpo. Depois do sono nós temos o sonambulismo. Nós temos a letargia, a catalepsia e o êxtase. São graus de manifestação de uma suspensão temporária do consciente presente, nos permitindo em que a gente deixe o corpo físico. Quando eu falo consciente presente, é essa parte do cérebro, da qual nos faz com que a gente relacione com o que está fora de nós. Nós temos o consciente e o superconsciente. Quando há uma suspensão temporária desse consciente, nos permite que a gente, em desdobramento, quer dizer, sair do corpo físico, em fases mais ou menos profundas de manifestação desse desdobramento. Pelo sonambulismo, eu posso sair e ainda levar o meu corpo junto. Outras vezes, pelo desdobramento, eu saio do corpo, mas não levo o corpo junto, que é o desdobramento comum. Quando eu consigo levar o corpo junto, caracteriza sonambulismo. Se incomoda, não tem hoje uma medicação, não tem sequer um recurso medicamentoso que poderia sanar o problema do sonambulismo. O que precisa fazer é conhecer melhor para lidar com a situação. Porque nada mais do que um fenômeno que acontece com o nosso cérebro, nos permitindo que ele entre em graus diferenciados de vibração. Quando nós atingimos a fase alfa, a beta e a teta, a fase teta, é justamente aquele momento em que o nosso cérebro ele vibra 4 ciclos por segundo, tendencioso para ir até 0,60. Esse ritmo cerebral permite que a gente saia do corpo físico, fazendo nosso desdobramento, levando até mesmo o próprio corpo físico. No caso da letargia, não passa sequer também de uma suspensão temporária de uma parte do cérebro, como da própria catalepsia, que é uma suspensão mais profunda, e o êxtase, que é uma suspensão mais profunda ainda do nosso consciente presente, nos permitindo um desdobramento mais amplo, um desdobramento mais, digamos assim, mais profundo, atingindo graus de consciência mais elevado, pelo êxtase. Pelo sono, a gente pode ficar por aqui mesmo, entre nós aqui, dentro do domicílio doméstico, pelas ruas da sua cidade,
Pelo sonambulismo, você pode também sair levando o seu corpo físico. Tem pessoas que, pelo sonambulismo, ela sai da cama, vai para debaixo do chuveiro, ela vai na geladeira tomar água, ela vai na geladeira, tira alguma coisa, come. Isso é um fenômeno que acontece conosco, não é muito assim comum, mas tem pessoas que têm essa facilidade, em desdobramento, levar o próprio corpo físico. Quando você atinge realmente um grau de êxtase, o êxtase não é um fenômeno comum entre nós. O êxtase é uma suspensão temporária do consciente presente, permitindo que a nossa consciência ela atinja um grau profundo de manifestação. Quando nós entramos pelo fenômeno do êxtase, é comum atingirmos regiões de colônias espirituais, das quais a gente pode até mesmo ali vivenciar, por um dado momento, experiências nessas colônias espirituais. É muito comum a pessoa, ao passar pelo êxtase, quando ela volta na vigília, ela sente uma apatia muito grande pela vida diária dela. Ela sente uma tristeza, uma angústia, e ela, às vezes, não tem sequer o desejo de continuar vivendo no mesmo corpo físico. Porque, às vezes, ela experimenta sensações que ela não experimenta na vigília, no corpo físico. Ela experimenta fora do corpo físico, atingindo esses graus de manifestação da própria consciência, em níveis muito elevados. Com isso, algumas pessoas não querem, às vezes, voltar para a vigília. Quer permanecer no estado de êxtase, mas tem que voltar. Até mesmo para a morte do corpo físico, estando alguém no estado de êxtase, ela teria que voltar no corpo físico, para depois ocorrer o desenlace, quer dizer, o desencarne. Então, o sonambulismo, não temos assim como indicar uma medicação, indicar qualquer tratamento que poderia realmente contornar a situação. O que é preciso fazer é você se esclarecer melhor acerca do fenômeno do sonambulismo. E ter um controle maior sobre esse sair, levar o corpo físico junto, para fazer alguma coisa dentro do próprio reduto doméstico. Esses sonâmbulos, muitas vezes, eles não saem do reduto doméstico. Eles não são capazes, às vezes, de abrir a porta da casa e sair pela rua. Eles não são capazes de abrir uma janela e se atirar de cima de um prédio. Não, absolutamente que não. A maioria dos sonâmbulos são muito vigilantes, são muito assim atentos, porque eles estão, de certa forma, num estado temporário de uma suspensão do consciente. Mas, levando o corpo físico junto, eles ainda têm, vê o ambiente, eles ouvem pessoas conversando no ambiente, eles sentem o ambiente, embora eles não conseguem reagir ao ambiente de forma consciente presente. Então, não se preocupe tanto com o fenômeno do sonambulismo. Se alguém é portador desse distúrbio, que eu não considero uma doença, mas um distúrbio, tá? Que nada mais do que um fenômeno comum em algumas pessoas que, de certa forma, experimentam e têm essa facilidade em deixar o corpo físico, às vezes, ou às vezes sair levando o próprio corpo físico. Tá? Não é patologia, sonambulismo, embora um distúrbio. Vicente, só para acrescentar uma coisinha aí, que é muito comum o sonambulismo em crianças, né? E numa determinada faixa etária, né? E a gente percebe que depois de certa faixa etária, normalmente depois dos 12, 13 anos, já diminui bastante. Agora, alguns indivíduos adultos, né, eles ainda podem permanecer com esta alteração de consciência. Gostaria de saber o que há de errado. Por que minha vida não vai para frente? Aí a pergunta que a gente faz, né? Para frente onde, né? O que é que a gente busca? O que é que a gente está buscando? Será que eu estou buscando o que eu realmente preciso? Né? Porque nós, muitas vezes, nos envolvemos numa correria atrás daquilo que não nos fará muito bem. Outra hora, estamos correndo atrás daquilo que nós não damos conta.
de gerenciar posteriormente. Ou às vezes corremos atrás de algo que vai nos trazer junto com ele uma série de responsabilidades para as quais não estamos ainda preparados, não é? Então, o que realmente nós estamos buscando? O que eu realmente estou querendo? Qual que é essa frente que eu quero que a minha vida vá? Não é? E tem outro detalhe importante. Essa preocupação, ou que nada dá certo na minha vida, que as coisas não estão indo como eu desejo, não é? Muitas vezes nós queremos que as nossas metas sejam cumpridas, os nossos desejos sejam cumpridos e alcançados, independente daquilo que é a programação espiritual que foi delineada, né, por nós mesmos, muitas vezes, junto com os nossos mentores espirituais antes de vir à Terra. Então, a gente tem que ter essa consciência que a nossa vida não está ao léu e que muitas vezes a direção que nós estamos querendo dar talvez não seja a direção que está coerente com o propósito que nós construímos antes de vir à Terra. E lembrar que o tempo de Deus, o tempo divino, é diferente do tempo humano, né? Nós ainda conversávamos ali, né, Márcio, sobre isso. A gente não entende, muitas vezes, por que determinadas situações são tão lentamente vencidas, por que determinados problemas se arrastam por tanto tempo, né? E nós ficamos sem, às vezes, compreender que esse tempo não é o nosso tempo, é o tempo divino. É o tempo que o Pai acha que nós precisamos para aprender alguma lição, né? E nós precisamos ter, na verdade, a confiança na providência divina. Porque se o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, é preciso que nós confiemos na atuação da providência divina, porque nós não estamos ao léu, não estamos jogados aqui na terra, né? E aquela história de que eu não pedi para nascer, isso não é verdade, né? Nós pedimos e imploramos para nascer, para estarmos aqui. Então, existe um propósito para a nossa vida aqui, propósito esse que pode estar coerente com a nossa vida atual ou não está coerente e a própria vida está nos respondendo e nos mostrando que precisamos tomar um caminho diferente. E que a frente, muitas vezes, não é essa frente. É outra frente que nós precisamos encontrar, né? E outro detalhe importante. Por que minha vida não vai para frente? A providência divina age, mas é preciso que cada um de nós faça a sua parte. Então, não existe essa coisa de aparecer do nada oportunidades, né? Bater na sua porta aquilo que você precisa. Claro que isso não vai acontecer, né? É preciso que nós também estejamos trabalhando para estarmos preparados para que as oportunidades consigam chegar até a nossa porta, né? Nós precisamos construir caminhos para que elas nos cheguem. Muito bem, meus amigos. Tem duas perguntas aqui que são parecidas. A primeira é o seguinte: gostaria de saber sobre a insônia, se pode ter alguma coisa a ver com a espiritualidade, pesadelos muito reais em que se fica até imobilizado na cama. E a outra é assim: sempre sonho com meu desencarne. Essa noite sonhei mais uma vez e vi que a morte é uma passagem tranquila. Vi até larvas e baratas comendo meu corpo físico. Não tive medo, e sim muita segurança. Isso já pode ser um sinal de uma preparação do mundo espiritual, me alertando que meu desencarne está próximo? Não, querida. Ainda tem que pagar muito pecado aqui ainda, não é? Aqui ainda tem que viver muito tempo ainda para poder resgatar os nossos débitos do passado.
Na verdade, nós temos que ter muito cuidado com a interpretação dos sonhos. Às vezes a gente vê as cartomantes e outras pessoas, né, ali oferecendo essas atividades, esses trabalhos de adivinhar futuro, de falar, eu sonhei com uma garça branca, então você vai ter uma vida longa, acabou que morre no outro dia, né? Nada a ver essas coisas, tá certo? Nós temos aqui que entender que nós temos um cérebro físico e um cérebro perispiritual aqui. É como o Vicente colocou muito bem aqui na resposta que ele colocou. Quando nós dormimos, nós nos desdobramos, ou seja, o nosso espírito sai do corpo físico. Isso é uma coisa muito natural e acontece muito mais vezes com frequência do que vocês imaginam. Sempre. Às vezes recordamos, outras vezes não, mas sempre ali. Porque o seu corpo físico ele relaxa. Os laços ou liames que ligam o nosso perispírito ao corpo físico, eles ficam mais soltos. Então o espírito, ele se desdobra, ou seja, ele expande, ele sai do nosso corpo físico. E aí vai para os lugares da sua afinidade. Uns, como o Vicente colocou, ficam por ali, fica ali perto do corpo, com medo. Fica ali pertinho dele, vigiando o corpo. Outras mulheres vão lá para a cozinha, vai mexer nas coisas que gosta, né? O homem vai lá perto do cofre, vigiar o dinheiro dele. Outros vão para as gandaias, vai para a farra. Outros vão se aventurar no plano espiritual. E aí, o que acontece? Duas coisas. Primeiro, que as lembranças armazenadas no nosso cérebro físico e também as armazenadas no cérebro perispiritual, junto também com as lembranças dos nossos encontros espirituais, ou seja, quando nós estamos em desdobramento, nós vamos encontrar com diversos espíritos das suas mais diversas naturezas, seja com o nosso amigo espiritual, se você estiver de bem com ele, né? Em sintonia, que eu quero dizer, com seus parentes e amigos, ou pode encontrar também com seus desafetos. E aí acontece essas questões de misturar tudo. Não, eu sonhei com meu avô, de repente nós entramos dentro de um caminhão, né? Aí no caminhão eu cheguei, parei lá perto da casa, aí nós saímos da casa, apareceu um cavalo, aquela coisa tudo misturado, não tem nexo de nada, porque isso está tudo misturado. Mistura tudo. Então você não guarda muitas vezes. Mas isso é treino, viu? É treino. Tem jeito de você se recordar assim, se você começar a se preparar para esse momento. E às vezes, essas situações, muitas vezes como relatado aqui, não raro também, muito pelo contrário, proporcionada também por entidades ligadas a você, mas pelos desafetos do passado. São espíritos inimigos ali que querem muitas vezes nos prejudicar e que aproveitam aquele momento que nós estamos ali para nos perturbar, ali para nos amedrontar também, colocando essas imagens, porque tem competência suficiente para isso, no quesito conhecimento, são de moral baixa, mas de grande conhecimento essas entidades, e tem essa condição de ali mentalizar muitas coisas e mostrar para nós muitas situações. Nós vamos encontrar isso lá no livro dos médiuns também, essa situação muito bem relatada. E, não raro, encontramos então com essas entidades que estão muitas vezes ali à espreita, pertinho de nós, esperando só a gente poder desdobrar, ou seja, nós saímos do nosso corpo físico, e aí começa o quê? Perseguição. É onde vem essa sensação aqui de uma entidade ali, nossa, mas eu senti que alguém estava me enforcando. E estava mesmo. Senti que estava me pegando pelo pé, me puxando, até cair da cama, muitas vezes, e um sufoco, aquela situação, tudo estava com falta de ar. E eu encontrei com uma entidade, com uma coisa, com um monstro, e eu acordei ali todo suado. Muitas vezes a gente tem os pesadelos, que a pessoa não se prepara para dormir, nós vamos falar isso aqui também. Ou seja, a pessoa chega ali e encontra com essas entidades, inimigos do passado, porque sai por aí se aventurando, e aí sai sozinho e vai encontrar com a entidade dessa natureza. Isso é uma coisa natural de acontecer, meus queridos. Imagina você, 2 horas da manhã, enquanto encarnado aqui, sai se aventurando num bairro aí afastado aqui da nossa cidade, de Divinópolis. Quem que você acha que você vai encontrar? Você acha que você vai encontrar ali com um pastor, com o padre, com o espírita? Com alguém? Não, você vai encontrar com um bandido, né? Você vai encontrar ali com um traficante, com um assassino, com um ladrão.
E aí vai passar aperto. Assim também é no plano espiritual. Sai, vai se aventurando por aí, não sabe andar no plano espiritual, e essas entidades estão ali à espreita, e aí o que acontece? Correria. Sai correndo de volta mesmo. E aí dá aquela sensação que você está caindo, porque é o espírito correndo mesmo, voltando, porque por onde é que ele vai? No refúgio do corpo físico. É esse aqui, essa cela que segura o espírito aqui, que protege ele. Então ele corre. Aí você acorda. Cai aquela suadeira, que é canseira, que é aquela confusão, não é? Naquela situação toda ali. Quando nós conversamos com essas entidades nas nossas reuniões mediúnicas, meus queridos, eles gargalham, debocham, viu? Aperto que está passando. A pessoa às vezes está começando um tratamento espiritual nessa casa. E essas entidades, então, pela misericórdia divina, são trazidos a esta casa para que a gente possa auxiliá-los. E aí eles vêm e chegam ali contidos, é claro, pela equipe espiritual, e falam mesmo. Viu o aperto que está passando? Né? Às vezes a gente tem acesso ali ao relato no acolhimento fraterno, que a pessoa está cheia de pesadelos. Então o orientador ele já tem ali a noção de que tipo de espírito que ele vai enfrentar ali no bom sentido, né, na reunião. E aí essas entidades manifestam dessa forma. Matar ele de medo, vou fazer ele desencarnar de tanto medo, para ele vir para o meu lado aqui, a hora que vier eu dou um jeito nele. Né? E gargalham, debocham realmente ali do medo daquela pessoa. Bom, o que fazer? Qual a solução? Olha, não é difícil resolver essa situação. Leituras edificantes antes de dormir. Ali, às vezes, a pessoa está ali agitada e vai dormir daquela forma, vendo filmes terríveis. Não. Pega um evangelho, vai fazer uma leitura do evangelho. Faça sempre o culto do evangelho no lar. É uma bênção, uma proteção para o nosso ambiente doméstico, meus queridos e queridas. Né? Fazer sempre aqui a oração antes de dormir. Peça proteção, peça ao seu amigo espiritual, que é o nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda, para que ele possa te auxiliar nesse momento do seu descanso do corpo físico, para que você possa ser levado para bons lugares, para que você possa ser útil em alguma coisa, ou participar de algum grupo de estudo no plano espiritual. É assim que acontece, meus queridos. Vamos ver isso nas obras subsidiárias da doutrina espírita, principalmente nas obras de André Luiz. Vocês vão ver essas questões aí de uma forma muito positivista. Então, se prepare para dormir. Esse momento é extremamente importante. Não é fazer aquela oração mais ou menos, um Pai Nosso só está na metade e já está dormindo, não. Prepare ali. A pessoa já está ali morrendo de sono, já vai ali capengando para a cama. Não é assim. Esse momento é de extrema importância, tá certo? O que fazer quando mesmo persistindo em prece, a pessoa ainda sente mal físicos? Estados decorrentes de possíveis obsessões? Ora, é importante, é valioso você observar um mal físico. A decorrência do mal físico é comum nós estarmos numa situação, experimentando um mal físico qualquer, um mal súbito, a gente tentar recorrer através da oração, buscando o lenitivo para tal. Nem tudo se resolve com prece, com oração. É preciso, às vezes, verificar o mal súbito, o mal físico. É preciso buscar primeiro o médico, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, buscar os recursos da medicina para saber qual que é o mal físico. Porque um mal físico não vai ser sanado simplesmente fazendo uma oração. Tá? Primeiro que a oração não é prece. Tem muita gente fazendo prece apressado, o resultado não é imediato, nem vem. Porque oração não é reza. Oração não é recitação, não é recitar. Pai nosso, que estais no céu. Isso é recitar. Oração é você agir. É ação no bem. Com isso, é preciso, às vezes, verificar que muitos maus decorrentes, né, de processos obsessivos podem se aliviar, sim, através da oração. Não somente pela prece, mas agindo, mudando a atitude mental, mudando o comportamento diário. Os processos obsessivos decorrem sempre de quê? De um estado de perseguição espiritual, às vezes, ou, o que é mais comum, obsessão é o equilíbrio de forças inferiores que se retratam. Quem fala isso é Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida.
para isso, se você experimenta um mal súbito qualquer decorrente de um processo obsessivo, certamente com a oração, quer dizer, a mudança de atitude, trabalhando os vícios, as mazelas, você pode se ver livre do processo. Né? Ninguém, digamos assim, simplesmente a desobsessão não é uma atitude que acontece por terceiros, não. Desobsessão é uma atitude que acontece com você. É uma mudança de atitude. Desobsessão é você mudar de atitude. Através de quê? Desse dia a dia, eliminando os vícios, as mazelas, aquilo que atrai os maus espíritos. No livro dos Médiuns, no capítulo 23, que fala das obsessões, os espíritos disseram a nós que o que dá asa à obsessão é a imperfeição moral. Então, muitas vezes, fazendo preces, fazendo recitações, você não resolve o seu problema, a sua dificuldade, o seu mal súbito. É preciso você agir em tempo real. Buscar o médico, o psiquiatra, o psicólogo, buscar os recursos medicamentosos da medicina para resolver o problema físico. Se persistir, você pode, simultaneamente, buscar através da conduta, a mudança de conduta, buscar a água fluidificada, buscar o passe, que são recursos alternativos. O que mais vale para a nossa cura não são os recursos alternativos. Os recursos alternativos são paliativos, eles não resolvem o teu problema. O que resolve o teu problema é o chamado recurso alterativo, de alterar, mudança de atitude. Neste caso, busque através da mudança de atitudes e certamente o resultado será de pronto. Né? Não fica pensando que vai resolver todo o problema rezando, tá? Fazendo recitação, não. Age mais ação. Prove sua fé sem obras, eu provarei a minha pelas minhas obras. Quem disse isso foi Tiago. Então é preciso que a gente age mais. Né? Deus assiste muito mais aqueles que obram do que aqueles que se limitam a pedir. Então, sai da condição de pedinte, né? De choramingar, de reclamar, e age mais. Vai de encontro pela lei do trabalho, buscando as soluções do problema que você vive no presente momento. Aí, certamente, até mesmo a obsessão, que às vezes é um quadro sintomático em todos nós estamos vivenciando ele, ela vai abrandar e até mesmo deixar de existir. Isso é autodesobsessão. Né? É você mesmo buscar a própria cura de você. Tá bom? Boa noite, obrigado a todos vocês. Bom, meus queridos, só para aqui agregando aqui uma passagem que eu gosto muito de Madre Teresa, que ela fala assim: mãos que ajudam são mais santas do que lábios que oram. Né? Bom, nosso tempo, infelizmente, já esgotou. As perguntas que não foram respondidas ficarão na próxima oportunidade, ou se vocês também que fizeram, podem nos procurar aqui depois do nosso estudo, teremos o maior prazer em responder. No mais, agradecer a presença de todos vocês, desejar uma excelente noite a todos vocês, um abraço aos internautas e muita paz a todos, meus queridos.